Namastê! Essa semana, ao invés da gente fazer uma classe terapêutica ou dicas terapêuticas, em homenagem ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente vai falar um pouco sobre a história da mulher no yoga, que não deveria ser separado para os gêneros, mas foi assim. As mulheres, claro, de alguma maneira, elas se inseriram na prática de yoga a partir da generosidade dos homens, né? Porque os primeiros yogis, na verdade, eram ascetas, eles não eram casados e eles tinham largado as famílias e ido pro Himalaia, enfim. Mas ao longo dos anos, esse conhecimento foi sendo distribuído e um dos nossos grandes yogis, Guru Krishnamacharya, que resgatou esse conhecimento e começou a compilar esses ensinamentos, ele foi o responsável, o grande responsável pela primeira mulher praticante de yoga ocidental, Indra Devi. Aqui na biografia dela, ela conta um pouco da história. No capítulo 6, ela começa contando como é que foi esse encontro, porque as mulheres, elas podiam praticar assim, depois de dar conta das atividades da casa, cozinhar, servir o marido, servir os filhos, aí eventualmente elas praticavam, né? E Indra Devi, sabendo que o Krishnamacharya tinha um shala em Mysore, que foi a primeira escola de yoga do mundo. Ela é hospedada pelo Maharaja de Mysore, porque o marido dela era um diplomata, e então ela pede para estudar yoga. E ela é recusada pelo Krishnamacharya. E aí, muito generosamente, como uma estrangeira, ela vai conversar com o Maharaja e diz: mas eu vou ficar um tempo aqui, tudo que eu quero é aprender yoga. Então o Krishnamacharya é obrigado a ensiná-la. E ela realmente é uma praticante muito fiel, e eles criam um vínculo ao longo desse processo, até que ele resolve ensinar pranayamas para ela, que é a parte mais secreta na época do yoga, e a inspira, depois que ela sair da Índia, a montar uma escola de yoga. Isso é em 1936, o que significa que a história das mulheres no yoga não tem 100 anos. Quando nós falamos sobre uma prática feminina direcionada, como por exemplo quando as mulheres estão em ciclo menstrual, ou quando elas estão na menopausa, ou quando elas estão na época de gravidez, nós temos sequências especiais, porque demorou muito para que as mulheres desenvolvessem um trabalho e entendessem os seus corpos. Em 1983, a nossa querida Gita Iyengar fez o primeiro livro especificamente para a prática feminina. Então, termos sequências para os períodos femininos é um privilégio? Não, é uma necessidade. É uma observação de que o corpo feminino é um corpo diferente e que merece uma observação diferente do corpo masculino, que é solar e um pouco mais estável que o corpo feminino, lunar e com ciclos hormonais. Eu acho lindo a gente poder cultivar o nosso estado de estar no yoga. Hoje em dia, as mulheres são a massa praticante em número maior que os homens. Nós podemos disseminar esse conhecimento, porque nós temos sabedoria de filosofia do corpo. Nós estamos integradas ao nosso corpo dentro desses ciclos mutantes, porque é assim que nós somos, mutáveis. Feliz Dia das Mulheres!